A minha saudação com a gloriosa paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e também a todos vocês ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que sempre vai ao ar segunda, terça e quarta, às 18 horas, via também Facebook, YouTube e Instagram. Vamos hoje iniciar um novo módulo, um discipulado, módulo novo. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença. Vamos ter como base o texto de Malaquias 3,18. Bem assim? Malaquias 3,18. Diz assim, não vou falar sobre dízimo, tá bom? Malaquias 3,18, mas não é sobre dízimo. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Amados, nós precisamos nos debruçar sobre esta palavra e entender a respeito da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A Bíblia ela deixa muito claro que existe uma grande diferença na vida daqueles que servem a Deus. E eu diria que nós estamos vivendo um tempo em que está muito difícil encontrarmos pessoas que verdadeiramente, que de fato servem a Deus, que buscam a face do Senhor. Que nós possamos assim identificá-las sem ao menos ela pronunciar uma palavra. Quando a Bíblia nos chama a atenção, ela diz: e vocês verão a diferença. Nós podemos distinguir um do outro. Nós podemos distinguir um verdadeiro servo de Deus. Nós iremos identificar o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus em meio a uma multidão, ele se destaca. Em meio a uma geração caída, corrompida, em meio a uma geração blasfema, em meio a uma geração totalmente depravada, ela é luz em meio às trevas. Ele é sal, ele é luz, ele se destaca. Alguém olha para ele e para ela e diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. A pergunta que eu preciso fazer neste início de discipulado, a título de introdução, você é diferente? Você tem sido diferente? Quando o mundo olha para você, enxerga Jesus em você? Enxerga a santidade em você? Você se distingue de todos que estão no mundo? Existem características, existem particularidades que apenas um verdadeiro serva de Deus tem. E quando eu falo daqueles que de fato servem a Deus, eu não estou falando daqueles que frequentam a igreja, eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de missionário, não estou falando de levita e pessoas que cantam, que adoram, que pregam. Eu estou falando daqueles que são marcados pela presença do Espírito Santo. Eu estou falando daqueles que quando você olha para ele, você vê o brilho do Espírito Santo no rosto, na face dele. Você sente a glória de Deus, a presença de Deus na vida dele. E é sobre isso que esse discipulado, é sobre isso que eu preciso falar nesse instante, daqueles que são portadores da presença de Deus, daqueles que são brilho, que são luz em meio às trevas, daqueles que em meio à multidão
as pessoas olham para ele e dizem: este homem, esta mulher, este juvenil, este jovem, este idoso é diferente de todos os que eu conheci. Este pastor é diferente de todos que eu já ouvi e vi. Agora, por que esta diferença, pastor? Por quê? Porque nele habita a presença do Espírito Santo. Porque na sua face brilha a glória de Deus. A Bíblia fala a respeito de um homem de Deus, chamado Eliseu, que passava, que caminhava, e ele passava todos os dias em frente daquela casa, sempre por aquele caminho. E a mulher chama o esposo e fala assim: meu esposo, vem cá, vem aqui. E diz para ele: eu tenho observado, eu tenho visto que aquele homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aquela mulher vê em Eliseu as características de um homem diferente. Ela vê em Eliseu a presença de Deus. Ela vê um brilho diferente naquele homem. Ela vê características diferentes naquele homem. E ela chega à conclusão e acaba dizendo para o seu esposo: aquele homem é um santo homem de Deus. Ouvir é bom. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele jovem é um jovem de Deus. Aquele pastor é um pastor de Deus. E é isso que eu preciso que você que participa deste discipulado, que você compreenda a ponto de você poder refletir a glória de Deus onde você estiver. Mas acontece que está sendo muito difícil encontrarmos pessoas transformadas pelo Espírito Santo, portadoras do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Nós podemos citar um outro homem, Elias. Elias, ele vai para Sarepta. E a Bíblia diz que a viúva de Sarepta, uma mulher que já estava com seus problemas, com a sua situação muito difícil, e que Elias, mesmo profetizando na casa dela, quando o filho dela morre, Elias pega pela mão, traz aquele menino, coloca dentro do quarto e se deita nele e fala com Deus, fala: ó Senhor, traz vida de volta a este menino. E a Bíblia diz que o espírito do menino volta e entra, e Deus ressuscitou o menino porque ouviu a oração de Elias. Aquele profeta Elias, o homem de Deus, pega aquele menino e traz e entrega para a tua mãe. E aquela mãe, lá no livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 24, ela diz assim: eu vejo agora e sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E Elias se manifesta como um verdadeiro homem de Deus. Olha, mas nós não estamos vendo hoje. Está em falta, está escasso verdadeiras pessoas. Pessoas que se dedicam as suas vidas a Deus. Quando Jesus estava na terra, Jesus pregava e as pessoas se encantavam porque viam ali o próprio Deus. Moisés, o rosto de Moisés brilhava a ponto de as pessoas não conseguirem olhar mais para ele, não podiam olhar, e ele ter que andar com um véu para que diminuísse o brilho da glória, porque as pessoas não podiam mais olhar para Moisés. Já é hora, a hora vem, de Deus levantar os seus escolhidos, homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E a pergunta que eu preciso fazer é: eu ando dentro da igreja? Se eu professo a fé, se eu digo que sou cristão, qual a diferença que eu estou fazendo? Essa pergunta fica para nós.
E por hoje ficaremos por aqui. E a minha esperança é que você tenha ficado com um gostinho de quero mais. E até a parte 2 desse discipulado módulo, a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Até lá, com carinho.